Olá, eu sou o Senhor Boa Viagem. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Olá, o programa de hoje vai mostrar como as empresas de ônibus economizam água e como você também pode fazer a sua parte. Quer viajar e está em dúvida de onde se hospedar? Temos gente que entende do assunto para te dar uma ajudinha. Saiba como é possível ficar com tudo em cima e com alto astral durante o período mais frio do ano, cuidando do corpo e da mente. Na Dica do Passageiro de hoje, vamos conhecer as experiências de um casal em suas viagens pela América do Sul. Uma das duplas sertanejas que mais coleciona fãs Brasil afora deu uma passada por aqui para te desejar boa viagem. Conheça as histórias de quem circula pelas rodoviárias de todo o país. TV de Bordo está começando. Você vai viajar e ainda não sabe onde ficar? A escolha depende do tipo de viagem e de quem vai te acompanhar. Conheça algumas opções. Como agente de viagem, quando a gente é procurado, a gente pergunta primeiro ao passageiro, ao viajante, para onde ele quer ir, com quem ele vai e por que ele está indo, viajando. Normalmente os passageiros que vão sozinhos, eles procuram meios mais alternativos de hospedagem, pousada, hotéis mais simples. Antigamente a gente falava em categoria 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Hoje a gente fala categoria turística, turística superior, luxo, resorts, eco-resorts. Então são vários tipos de categoria da hospedagem. Então não que um seja melhor que o outro, a gente vai só definindo pela localização, pela estrutura do hotel, do que ele tem a oferecer para o passageiro, pelo perfil do passageiro, se ele vai a lazer. Eu tenho hotéis luxuosíssimos, mas que eles não são de lazer, são corporativos. Como eu tenho hotel fazenda, que eles são mais simples, mas tem toda uma estrutura que um hotel corporativo não tem. E dentro dessa categoria, ainda existem as categorias de apartamento. Apartamento standard, apartamento superior, o luxo, os super luxos, bangalôs. Se o passageiro está em família, com criança principalmente, então já muda todo a estrutura do hotel. Hotel que tem kids club, com babá. Então tem hotel que a partir de criança de 6 meses, 1 ano, já está acomodando os passageiros, já tem babá. Então o que vale a pena hoje é a gente fazer uma pesquisa realmente dos hotéis, pesquisas básicas que quando você está hospedado fazem a diferença. Se tem frigobar, qual a categoria do apartamento, como é que é a cama. Normalmente quando existe em família, a terceira pessoa, um apartamento triplo, a terceira cama, como é? Para que a viagem saia do jeito que você quer, vale a pena a gente analisar todos esses detalhes. O público-alvo do hostel geralmente são viajantes que estão à procura de algo mais despojado, né? Num lugar onde eles possam entrar em contato com outras pessoas, onde eles possam fazer amizades e não necessariamente ficar sozinho, como geralmente a pessoa fica num hotel. Então é um viajante que ele está interessado não só na hospedagem, mas na experiência que ela vai oferecer também, que é uma experiência onde ele vai estar conhecendo pessoas de diversos lugares, né, fazendo amizades e saindo com certeza muito mais enriquecido, com uma bagagem muito maior do que quando ele chegou. Aqui no hostel nós oferecemos espaços coletivos, né, então os quartos são compartilhados, a gente também tem quartos privativos. E a gente tem os espaços, né? Então a gente tem a sala comunitária, tem cozinha comunitária, onde os hóspedes podem fazer suas refeições. Então a gente propicia esses espaços para que as pessoas possam interagir umas com as outras e aí promover um ambiente mais alegre, mais despojado. Eu tô dentro de um projeto pessoal que chama Nomadig. Esse projeto é um experimento de vida mesmo, assim, sabe? Eu tô experimentando poder trabalhar de qualquer lugar e poder rever amigos e poder fazer novos amigos também durante o caminho. Então, eu saí do interior de São Paulo em setembro do ano passado e estou descendo, passando por várias cidades. Eu prefiro ficar em hostel, porque é um preço acessível e você também pode fazer amizades. Eu posso cozinhar no hostel, por exemplo, já economiza na minha viagem. Então, eu acho que é uma boa opção.
A minha família sempre teve esse costume, né? Eu desde criança a gente ia para as praias, para as serras, sempre com muita gente, e a gente sempre alugou casa por isso, por essa facilidade, por essa tranquilidade. Tranquilidade porque a gente tem a opção de ficar na hora que a gente quer, dormir na hora que quer, comer todo mundo junto, brincar na piscina sem hora para acabar. E fica todo mundo mais unido, diferente de uma pousada ou de um hotel, que sempre a gente tem que comer separado no horário certo, a piscina tem a hora de encerrar, então as crianças ficam um pouco mais limitadas. A questão da alimentação, né, que a gente gosta muito, assim, minha mãe adora cozinhar. Então, para ela é um prazer cozinhar para a família, ter todo mundo ali junto. E a questão da economia é de economizar nas refeições, né? A gente economiza na estadia, quando vai muita gente, e a gente fica bem mais à vontade. A casa alugada pra gente realmente é a melhor opção. A economia de água e energia é um fator importante, tanto no ponto de vista econômico quanto ambiental. Conheça o que empresas de transporte rodoviário estão fazendo e como você pode economizar em casa. Fazem 15 anos que houve essa preocupação em se economizar e trabalhar também em favor ao meio ambiente na empresa. Em uma das nossas sedes a gente já reutiliza 100% de água de chuva, a gente tem uma captação muito grande, em torno de 100 mil litros de água de captação de chuva. Na outra sede, onde a gente está há 10 anos fazendo esse mesmo serviço, a gente tem uma captação de em torno de 10 mil litros de água de chuva. Além disso, em Porto Alegre também faz em torno de 10 anos que a gente também reutiliza essa água da chuva e também faz um tratamento da água que se utiliza para a lavagem dos carros. Com isso a gente conseguiu economizar um grande volume e o meio ambiente agradece por essa iniciativa que a gente acabou tendo, além dos custos, né? E além disso ainda, a gente implementou fazem 2 anos a estratégia de verificar os carros quando chegam para ver se realmente é necessária essa lavagem externa. E a gente conseguiu com isso reduzir em torno de 50% a quantidade de carros lavados, facilitando e agilizando inclusive o nosso processo de preparação dos carros para a saída das garagens. O problema com o recurso hídrico, ele já é bastante antigo. Se ampliou agora no restante do Brasil, mas as empresas desse segmento de transporte já há algum tempo vêm desenvolvendo projetos de reaproveitamento de água da chuva. Nós temos diversas vantagens com esse tipo de processo. Um deles é o retorno financeiro, porque aproveitando a água da chuva nós deixamos de gastar, ou seja, diminuímos bastante o custo com o abastecimento das concessionárias. Além de que nós evitamos que a água da chuva ela percorra para mananciais já poluídos e não realize esse aproveitamento, né? Empresas que realizam esse tipo de processo se certificam também em relação a selos verdes, diversas premiações de responsabilidade socioambiental. Esse tipo de processo, além de ter um recurso financeiro, também garante a questão do marketing positivo. Em casa a gente pode economizar água a partir da cozinha, usando uma torneira com vedação fecho rápido. Você, na hora de fazer o enxágue, você fecha e só vai abrir quando vai precisar para remover o sabão. Existem várias torneiras no mercado, as chamadas torneiras temporizadas, que são torneiras que proporcionam a economia de água. Quando você aperta a torneira, ela vai cair por um determinado tempo e depois ela fecha sozinha, automática. Uma das coisas que é muito responsável por o consumo excessivo de água se diz as bacias sanitárias. Hoje a gente tem as bacias chamadas bacias com duplo acionamento, onde o consumo de água é de 3 ou 6 litros. Isso é uma economia de quase 50% no consumo de água. Se o dejeto for líquido, você aperta numa parte lá, só 3 litros. Se o dejeto for sólido, você aperta e vai os 6 litros. Você pode economizar água também utilizando a água da chuva. São as águas aí das calhas pluviais, com o uso de cisterna. Você pode ter uma cisterna na sua casa, captar a água da chuva e você fazer uso dessa água para aguar jardim, para fazer descarga, para lavar a casa, para lavar o carro. Em relação à economia de energia elétrica, muito se pode ser feito. Todo produto normatizado hoje, produto elétrico, ele tem essa tabelinha aqui, ó, esse selo aqui, ele vai do A até o E. Na hora de comprar algum produto, olha o selo e dá preferência de comprar aquele produto que está no A ou mais próximo do A. Hoje existem as chamadas lâmpadas LED. Uma lâmpada dessa, ela é 85% mais eficiente se comparada com uma lâmpada da mesma potência das ditas lâmpadas halógenas. Ela tem uma vida útil maior e o consumo de energia bem menor.
Na parte de jardim, na parte externa, existe no mercado vários tipos de luminárias e de iluminação que captam a energia solar. Isso daqui é uma luminária solar, mas igual ela existe inúmeras, mais eficiente, maiores, menores, que vai dar para todo tipo de uso. E o que é vilão também na nossa casa é o chamado T, ou Benjamin. E às vezes a gente vai colocando um em cima do outro, em cima do outro. O que isso acontece? Além de você consumir mais energia, o risco é muito grande de curto, porque isso daqui vai ter um aquecimento e pode provocar um incêndio. Pela proximidade né, dos países, aqui do Brasil, o Uruguai e a Argentina também é um destino muito interessante. Os pontos turísticos da Argentina são muito bonitos. Né? É uma viagem cultural, né? Que todas as pessoas que vão têm vontade de voltar. Tem a função do tango também, né? O Senhor Tango, que é um ponto turístico conhecidíssimo, tem um espetáculo noturno. Então, assim, são destinos muito interessantes culturalmente, né? Não só para diversão, mas é imperdível. Assim, para quem pode conhecer, acho que vale a pena. Frequentemente a gente viaja saindo de Pelotas até Punta del Este. A gente vai também a Montevidéu. Outro lugar que eu também fui foi a tríplice fronteira de Foz do Iguaçu. Por um lado fica a Cidade del Este, e no outro uma cidade pequena pelo lado da Argentina. Mas aí basicamente para compras mesmo. Só para aproveitar o free shop mesmo nas compras. Essa viagem de ônibus é muito comum na região que a gente mora, no Rio Grande do Sul, pela facilidade, né, pela comodidade da viagem no ônibus, e a preocupação que a gente sempre tem assim, com a documentação é levar uma carteira de identidade que seja com a foto atual, né, para passar na aduana, ou quem possui passaporte é melhor, porque o passaporte sempre já é mais tranquilo, né? Mostra o passaporte e já tem um acesso fácil para o outro lado. O interessante para quem mora em outras regiões do país é que a estrada da metade do Rio Grande do Sul em direção ao Uruguai e Argentina, ela é totalmente plana, não tem serras, não tem nada, é o chamado Pampa. Né? Nós cruzamos todo o banhado do Taim, que é uma reserva ecológica. Então é possível ver nessa faixa, ver capivaras, jacarés, tudo na beira da estrada. Pela janela do ônibus é possível observar toda essa natureza ao redor da estrada. Nós gostamos muito do Uruguai, pelo acesso ser fácil, principalmente pelos locais que a gente visita lá, né, que são as praias. Punta del Este é uma praia muito bonita, nós temos opções inclusive com crianças, né, o pessoal viaja muito com os filhos para lá, por ser um local tranquilo. E com as paisagens assim, maravilhosas, né, do Uruguai. A gente gosta bastante. Recomendo muito Colônia del Sacramento, que fica já no extremo do litoral do Uruguai, e dali é o lugar onde saem as balsas para Buenos Aires. Uma coisa muito importante é viajar sempre por ônibus filiados da Abrat. A gente viaja com mais segurança, especialmente em viagens internacionais, que está indo e saber que vai chegar tranquilamente no destino. Nós, como viajantes da região sul do Brasil, temos o prazer de conhecer os países vizinhos através das rodovias. Então, ficamos muito felizes em poder convidá-los, né, e estimular as pessoas a fazer o mesmo, a conhecer e curtir as paisagens do nosso Brasil e dos países ao redor. Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela ou Chile. Pode escolher o destino que as associadas Abrat te levam até lá. Mas fique atento, pois além do RG, alguns países exigem um certificado internacional de vacinação contra a febre amarela emitido pela Anvisa. E para quem vai fazer compras, algumas regras. A cota é de $300 por pessoa. É proibido trazer itens em quantidade, bem como remédios, armas e munição. Bebidas alcoólicas e cigarros só são permitidos a maiores de 18 anos. Mais informações você encontra em nosso blog juntosabordo.com.br. Atenção, passageiros! Todos a bordo! Todos a bordo! Ei,
Todos a Bordo não, e sim Juntos a Bordo. Você é nosso convidado a embarcar no juntosabordo.com.br. O Juntos a Bordo é um blog muito legal, cheio de notícias, matérias e dicas interessantes sobre turismo, viagens e novidades do transporte terrestre. É só curtir o Juntos a Bordo nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece em matéria de viagens rodoviárias no Brasil e América do Sul. Nos siga também no Twitter, @JuntosAbordo, e curta agora mesmo nossa fanpage Juntos a Bordo no Facebook. E você ainda pode conhecer melhor nossos canais através do site www.abrate.org.br. Viu como é fácil embarcar no Juntos a Bordo? Curta nossos canais e boa viagem! Quem costuma viajar sempre tem história para contar. Meu marido está morando em São Paulo, uma coisa que a gente nunca pensou, sabe, em morar longe um do outro. E então a gente tem que se visitar para não deixar apagar aquela chama, né? Então eu fui na sexta-feira, estou regressando hoje, feliz da vida também por estar de volta no meu Rio Grande do Sul. E na rodoviária para pegar o ônibus para Caxias do Sul, que é onde eu moro. Meu nome é Flávio, eu estou vindo do Maranhão e estou indo para a cidade de Telemanco Borba, aqui no Paraná. Vou fazer um trabalho lá na área de instrumentação e pretendo ficar aqui mais ou menos 1 ano ou 2. E quem sabe fica mais tempo, né? Vai depender do que a empresa vai me propor, né? E a minha história de vida, na verdade, é andar nesse país, construindo, né? Construindo aí as fábricas. O nome da nossa profissão é trecheiro. Andar por esse país construindo, vendo que o Brasil melhore mais um pouquinho, né? E a gente construindo melhora o Brasil. Eu vou vir aqui visitar minha mãe, aproveitar o feriado, ficar 4 dias lá visitando ela, porque eu trabalho aqui não tem muito tempo, né? Então tem que aproveitar. Encontrei a dona Dolores aqui, tomar um cafezinho juntos, estamos conversando, pegar o ônibus no mesmo horário, vamos no mesmo lugar, ela mora próxima à minha mãe. Então, eu converso com todo mundo. Se é uma pessoa sentadinha, eu vou bater papo, porque eu trabalho com público, então sou comunicativa bastante, né? Então, gosto de conversar. Às vezes, a gente conversar, a pessoa está meio com vergonha, começa a puxar papo daqui, puxar papo dali, e a gente vai conversando, fazendo bastante amizade. Com mais de 20 anos de estrada, os irmãos Zezé de Camargo e Luciano formam uma das duplas sertanejas mais amadas do Brasil. Hoje eles estão por aqui para conversar com a gente. Eu acho que nós atingimos um público, assim, pela a idade da nossa carreira, chegando agora aos 24 anos de sucesso, não de carreira, de absoluto sucesso desde 91, desde a primeira música. Acho que a gente fugiu desse estereótipo de música, tipo, cantor sertanejo não canta no Nordeste, ou o Nordeste não gosta, o Rio de Janeiro não gosta. Não, a gente fugiu dessa coisa. Acho que o Zezé de Camargo e o Luciano realmente hoje são filhos, não só 2 filhos de Francisco, mas são filhos do Brasil. E a nossa música a gente toca num dia no interior de São Paulo, no outro dia em Porto Alegre, no outro dia no Nordeste, agora fora também, estão trabalhando muito na América Latina, Argentina. Todo mundo canta todas as músicas, tem o mesmo carinho, parece que a gente está sempre no mesmo lugar. É muito bom quando você chega numa certa idade de carreira, né, depois de 24 anos de sucesso, você tem gerações curtindo você. Agora há pouco aqui no camarim entrou uma mãe com uma criança que eu descobri na internet que cantava música, só posta vídeo na internet cantando música da gente. E ele tem 10 anos de idade. Então é muito gratificante isso. Poder ver que você está atravessando gerações. Cantar para a mãe, para o pai, para o filho, daqui a pouco os netos também. Isso é muito bom. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Explicar um sucesso durante tantos anos eu não sei se eu saberia explicar, né? Eu sei agradecer a Deus e agradecer por ter o privilégio de cantar para o melhor público do mundo, que é o brasileiro. É um público muito fiel, né? O nosso público é muito fiel a Zezé de Camargo e Luciano. Nós tivemos aí, em 4 anos, nós tivemos 4 músicas que estiveram entre as 3 mais tocadas no Brasil.
né? Num momento onde todos os dias surgem novos artistas, novas músicas, artistas até, vamos dizer, fenômenos que surgem da noite para o dia, de repente some e a gente continua cantando, continua entre os que mais vendem shows, que mais vendem discos. Então eu acho que na verdade é Deus, né? Eu sou privilegiado por Deus e esse público lindo, esse até que está assistindo a gente agora, que está aí sentado na poltrona do ônibus. Vou mandar um beijo para todo mundo que está vendo a gente nesse momento, que está aí na estrada, que está andando, dentro dos ônibus. Então, vocês que estão aí nos assistindo agora, obrigado de coração por fazer de Zezé de Camargo e Luciano o que somos hoje. Obrigado. Um abraço para todos vocês que estão curtindo a gente nesse momento. Obrigado ao povo do Brasil por ter abraçado a carreira de Zezé de Camargo e Luciano e tudo que nós temos na nossa vida, artisticamente dizendo, nós devemos a você que está aí assistindo a gente nesse momento. Então, você é muito importante na nossa vida. Obrigado de coração. Ao Brasil inteiro, ao povo do Brasil inteiro. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. O inverno tá aí e, assim como o verão, ele também tem seus encantos. Para quem tá no frio mais intenso do sul e sudeste ou nas regiões onde a temperatura cai menos, os cuidados são os mesmos. Você até pode ficar enrolado no edredom, mas também não deixe de aproveitar o clima gostoso e, quem sabe, até se preparar para chegar ao verão em ótima forma. Convidamos 3 profissionais que vão te dar dicas de como se cuidar melhor no inverno. Que tal? O inverno acaba sendo a estação mais propícia ao ganho de peso, mas tem algumas diquinhas que a gente pode seguir, tentar fracionar as refeições, evitando passar longos períodos sem se alimentar. Então procurar andar sempre com algum lanchinho na bolsa, uma barrinha. A gente comendo mais fibra, a gente vai ficar mais saciado por mais tempo, além do nosso intestino funcionar direitinho, né? E como é que a gente pode aumentar esse consumo de fibra? Trocando os alimentos refinados por alimentos integrais. Outra coisa é não esquecer de consumir frutas e verduras. Nesse período, geralmente, a gente foge um pouquinho das frutas e verduras por serem alimentos gelados, né? Preparar uma sopa, excluindo o creme de leite, diminuindo o queijo e investindo nos temperos naturais. A gente transpira menos, a gente anda menos, então a gente sente menos sede e acaba deixando a água de lado. A gente pode tentar investir também em líquidos mais quentinhos, né? Os chás podem ser excelentes opções, né? Além da gente estar aproveitando as propriedades fitoquímicas presentes nos chás, a gente também está, de certa forma, se hidratando. Outra coisa é investir na atividade física, dá mais preguiça de sair nesse período, né? A gente pode optar por atividades indoor, né? Realizar atividades em academias e escolher atividades que lhe deem prazer. Você pode investir numa dança, numa arte marcial, em atividades que façam com que você mexa o corpo e também que te deixe motivado. O inverno é um clima seco e frio, então nós temos que ter um cuidado especial com a pele. Pode ser usado hidratantes que sejam à base de ureia 10%, óleo de amêndoas, manteiga de karité, para fazer com que a nossa pele seja hidratada e não perca água. Pode ser usado também batom à base de cacau, batom que tem aloe vera para proteger essas mucosas. Não podemos esquecer também das extremidades do nosso corpo, como os joelhos e cotovelos, que possa fazer uma esfoliação semanal para tirar a quantidade de células mortas, queratinizadas, e fazer a hidratação para manter a pele fininha e hidratada. Evitar também banhos excessivamente quentes, que tira a camada de proteção da pele de gordura. Use também protetor solar, porque mesmo que exista uma menor incidência de raios ultravioletas, ainda existe essa incidência, então esses cuidados precisam ser tomados também como no verão. A diferença é que a gente precisa ter mais cuidado na hidratação da pele e na hidratação interna. Procedimentos como depilação a laser, peelings faciais, químicos, físicos são adequadíssimos para o inverno, porque a baixa incidência desses raios solares fazem com que a sua pele possa usar ácidos
laser, sem ter tanta preocupação com os raios solares. Então aproveite e faça todos esses procedimentos. Acho importante nós falarmos um pouco sobre a influência do clima no humor das pessoas. Então, o inverno, ele muitas vezes nos remete à situação de entristecimento, algumas pessoas chegam mesmo a chegar próximo de um estado de depressão. Então, o ser humano tem uma relação do sol com a alegria, do sol com o bem-estar, e dificilmente pessoas têm essa mesma relação com a chuva ou com o frio. Essas crenças é que precisam ser trabalhadas quando nós queremos viver a nossa vida com alegria, com felicidade, tanto no inverno quanto no verão. Começar a criar alternativas que me levem, então, a saber que a vida depende muito mais de um estado de humor próprio do que exatamente de uma influência climática. Eu estar bem comigo mesmo é o que vai fazer com que a vida seja feliz, independente de ser inverno, de estar chovendo ou estar fazendo sol. Comece já e aproveite a vida em qualquer estação. Esse foi mais um TV de Bordo. Boa viagem e até a próxima. Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima viagem. Siga a TV de Bordo nas redes sociais. Realização Abrate, a associação que reúne as empresas que operam o transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros no Brasil.